Abram suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Vamos ler os versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença, junto da Tua amada igreja, junto com os nossos irmãos, com o desejo, meu Deus, de render louvores ao Senhor, mas também de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra nesse momento. Te pedimos que o Teu Santo Espírito que em nós habita, faça, Senhor, acontecer. Que a Tua voz seja receptível aos nossos corações, mentes, e que seja, meu Senhor, ou que seja a semente plantada na boa terra e que ela venha produzir muitos frutos. Te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já parou para pensar qual o principal motivo da sua vida como um cristão? Já parou para pensar sobre isso? Qual a vontade ou qual a prioridade de Deus para a minha vida, para a sua vida como um cristão? Qual é a coisa número 1? Eu sei que nós estamos falando, inclusive, quando eu coloco como prioridade número 1 para a vida da gente, é Mateus 6:33. Vocês sabem? Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem a ver, sim, mas eu quero hoje ser mais específico, que o propósito... acho que diminui um pouco mais o meu retorno. E aí embaixo, melhorou? Melhorou? O propósito... Agora me dá um pouco mais. Ok, tá bom. O propósito da vida de um cristão, sabe qual é? A coisa mais importante pela qual você e eu estamos aqui é fazer com que outras pessoas se tornem cristãs. Eu vou repetir. O motivo pelo qual você e eu não estamos no céu é porque Deus espera, Deus deseja, Deus quer que cada cristão seja um multiplicador. O propósito de vida de um cristão é ganhar outras pessoas para Cristo. Não é ganhar dinheiro, não é construir uma família especificamente, não é conseguir um bom emprego, não é necessariamente servir no ministério, embora essas coisas sejam importantes, mas não é isso. Inclusive, tudo isso que eu falei é causa secundária para a vida cristã. A causa primária, o propósito de vida de cada um de nós, é ganhar outras pessoas para Cristo. Mas, infelizmente, é comum a maioria de nós perdermos esse foco. Talvez você nunca tenha sido ensinado sobre isso. Mas se você foi ensinado, tem sido ensinado sobre esse assunto, mesmo sendo ensinado e discipulado sobre esse assunto, é muito comum a maioria de nós perdermos esse foco. E quando isso acontece, e infelizmente, boa parte da igreja perde esse foco, o que acontece ou o que a igreja pode se tornar para cada um de nós? Preste atenção, quando eu não tenho claro no meu coração que o desejo de Deus, que o propósito de Deus para a minha vida é ganhar outras pessoas para Cristo, no que a igreja se torna para mim? Primeiro, a igreja se torna algo habitual.
eu vou somente porque é um hábito ir. Eu posso ficar assistindo, pegar agora no pé de quem gosta de luta livre, né? Aquelas lutas MMA, né? Você acha que você fica até 3, 4 horas da manhã assistindo MMA, mas amanhã eu vou para a igreja e você dorme o culto todinho, mas você vem para a igreja porque é algo habitual. A igreja se torna uma rotina. E quase sem exceção, ela se torna desinteressante. Por que tantas pessoas, irmãos, não conseguem congregar regularmente? Porque a igreja não é interessante para ele, para ela. Não é. Ela não tem razão de estar na igreja. Terceiro, a igreja se torna um clube para mim. Eu pago a minha mensalidade e aí eu sou ou tenho o direito de exigir um bom programa, coisas que de repente eu julgo serem boas, porque a igreja nada mais é para mim do que um clube. Eu sou sócio de um determinado clube e num determinado momento eu vou lá e exijo os serviços daquele clube para comigo, porque eu pago uma mensalidade. Mas o texto, irmãos, que nós lemos, o apóstolo Paulo está nos desafiando a aprendermos a olhar para fora. Perceba a frase do apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para quem? Com quem? Para com os que são de fora. Ou seja, Paulo está lembrando aos colossenses que a razão de existir da igreja, que o propósito de vida de cada cristão é tornar outras pessoas, levar outras pessoas a Cristo. Então, aprendam a olhar para fora. Aprendam a olhar para quem vocês querem alcançar para Jesus Cristo. Aprendam a olhar para fora. E esse desenvolvimento da aprendizagem de olhar para fora, de olhar para as pessoas a quem nós desejamos e queremos alcançar, é muito semelhante a uma pessoa, homem ou mulher, um atleta, por exemplo, que gosta de jogar futebol. Eu lembro que quando eu era criança, até talvez os 18 anos, que eu jogava bola constantemente, os meus colegas às vezes reclamavam de time, seja na pelada do dia a dia, seja jogando em clube. Eles reclamavam que eu era muito delegado. Delegado é alguém, né, quem sabe, é aquele que prende a bola demais. E eu tinha 2 motivos para ser delegado. O primeiro é que, modéstia à parte, eu jogava muito bem. Mas o segundo motivo é porque geralmente a pessoa que tem dificuldade de distribuir o jogo é porque a visão dele é só muito pequena. Ele não tem uma visão maior. Alguns meses atrás eu ouvi alguém comentando sobre o Lionel Messi, que o diferencial dele não é quando a bola chega nos pés dele. É antes da bola chegar, porque ele já está vendo o que ele vai fazer. Então é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aprendam a olhar para as pessoas a quem nós fomos chamados a alcançá-los. Irmãos, nós temos aqui nesses versos de 2 a 6, nós temos aqui o apóstolo Paulo encorajando, exortando aqueles irmãos a orarem. Perceba o versículo 2, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aí ele faz um pedido para aqueles irmãos que ele está encorajando a orar. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Observe que Paulo está ensinando sobre oração, encorajando aqueles irmãos a orarem, mas aí ele faz um pedido.
orem por mim. Na verdade, ele nem pede especificamente para orar por ele. Possivelmente ele coloca ele e talvez outros colegas de ministério, a equipe dele talvez estivesse lá com ele. E ele diz assim: orai ou suplicai ao mesmo tempo também por nós. Agora talvez você fique pensando assim: mas pastor, qual é o pedido de oração que o apóstolo Paulo faz? Observe a última frase do versículo 3. Pelo qual também estou algemado. O apóstolo Paulo, nesse momento que ele escreveu essa epístola, ele estava preso. Vou repetir. Paulo estava preso, e aqui ele diz, inclusive, está algemado. Mas o apóstolo Paulo não estava algemado por causa da Lava Jato. O apóstolo Paulo estava algemado por causa da causa de Cristo. Então, Paulo está preso. O natural seria Paulo pedir oração para que ele fosse solto. Concordam comigo? Gente, orem por mim para que eu seja solto. Mas Paulo não ora por isso. O apóstolo Paulo pede para que aqueles irmãos orem ou supliquem a Deus por ele, ou por ele e mais algumas pessoas, para que se abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Ou seja, mesmo preso, o apóstolo Paulo pede à igreja para orar por ele e seus companheiros de ministério, para que eles pudessem proclamar o mistério de Cristo, ou seja, o Evangelho. Para que se abra a porta à palavra. Agora, observe o versículo 6, a última frase também do versículo 6. Para saberdes como deveis responder a cada um. Imagina só, apóstolo Paulo e seus amigos estão preso, né? E aí, é comum, o próprio apóstolo Paulo diz que nesse período de cárcere que ele viveu, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Era a guarda das guardas, era a guarda que fazia a segurança do imperador romano. Mas imagina só, Paulo está lá preso. As pessoas que cuidavam dessa área, os soldados, ao averiguarem a ficha de Paulo, percebiam que Paulo não havia cometido nenhum crime específico. E saberiam que Paulo estava preso por causa de um homem chamado Jesus. Então era comum, talvez bem possível, que as pessoas chegassem para Paulo e perguntassem assim: ó, será que vale a pena mesmo estar preso por causa disso? O que esse Jesus fez? Por isso que ele diz assim: para que vocês tenham sabedoria para responder a cada um. Imagina só, Paulo está preso. Pessoas estão interrogando Paulo pelo motivo pelo qual ele está ali. Por que ele está ali? Se vale a pena estar ali? Será que é verdade aquilo que ele crê? E ele pede sabedoria também para aqueles irmãos no seu dia a dia, aonde estiverem, poderem ter sabedoria para responder às pessoas que o indagavam sobre a razão da sua fé. Portanto, irmãos, o pedido do apóstolo Paulo de oração era para que Deus abrisse porta para a pregação da palavra. E a gente pode imaginar que esse abrir porta seria novas cidades que Paulo poderia visitar. Novas igrejas que o apóstolo Paulo poderia plantar. Nesse momento, não. Paulo estava pedindo para Deus abrir porta porque ele estava preso e ele tinha contato com muitas pessoas. E para que Deus o usasse, para que ele pudesse, ao ter contato com essas pessoas, proclamar o mistério de Cristo, ou seja, o Evangelho. A razão, meus irmãos, pela qual nós estamos aqui é exatamente essa. É para levar outras pessoas a Jesus Cristo.
Se você ler todo o Novo Testamento, assim, com bem cuidado, para tentar responder essa pergunta, se você não, né, de repente, pode estar querendo discordar de mim. Será que é isso mesmo, pastor? Será que é isso mesmo que Deus quer da gente? Nós estamos aqui para fazer com que outras pessoas se tornem cristãs. Se nós pudéssemos dividir o Novo Testamento em duas temáticas, em dois pontos principais, aqui vai os dois pontos. Boa parte do ensino do Novo Testamento, é claro que não é só o Novo Testamento, mas boa parte, né, do Novo Testamento, nós temos a ênfase de todos os escritores do Novo Testamento, a ênfase na transformação de vida de alguém que diz estar em Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. Eu selecionei aqui pelo menos umas 3, 4 passagens para que nós possamos perceber como a ênfase do Novo Testamento, a número 1, é nos exortando a andar em novidade de vida, a ênfase na transformação de vida de alguém que diz estar em Cristo. Vamos comigo para Mateus, capítulo 5, um texto bem conhecido. Mateus 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, falando naturalmente para quem está em Cristo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. ênfase minha. Versículo 16. Assim brilhe também a nossa luz, ou a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para quê? Para que vejam. Quem vê? Os que estão de fora. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, ou seja, e possam dar um passo a mais para próximo de Deus, possam se aproximar de Deus, para poderem também conhecer esse Deus que transforma vidas. Uma outra passagem, está bem pertinho, capítulo 5, versículos 43 e 44 e 45. Aquele texto bem conhecido, também que o próprio Jesus nos admoesta dizendo: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O versículo 44 nos vem com um mandamento desafiador. Qual é o mandamento? Amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Mas olha só, irmãos, o 45 diz o motivo pelo qual nós devemos amar o inimigo. Para quê? Para que o inimigo se torne filho de Deus. Percebeu isso? Inclusive, é comum a gente ler o versículo 45 e entender assim. Quando Jesus fala no 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A gente pode achar que Jesus está pedindo para a gente amar o inimigo e orar por ele, para que a gente se torne filho de Deus. Mas não é isso, gente. Olha só. Para que vos torneis, quem vos torneis? O inimigo. Para que vos torneis filhos
do meu pai, do seu pai, do vosso pai. Então, mais uma vez aqui a ênfase da Escritura é uma vida transformada, uma vida que obedece à palavra de Deus, tem o potencial de atrair, inclusive inimigos, para se tornarem filhos de Deus. Quero compartilhar mais um texto agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mais uma vez aqui, eu quero enfatizar a frase, mantendo exemplar o vosso procedimento. Mas mais uma vez, para quê? Qual o motivo que temos para manter exemplar o nosso procedimento? Para que os de fora vejam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu poderia citar mais algumas referências, mas só para nível de comparação e de exemplo, para enfatizar a ênfase, irmãos, do primeiro ponto do Novo Testamento, nós pudéssemos assim, 2 pontos. Primeiro, a ênfase na transformação de vida, para que por meio da transformação de vida, outras pessoas possam se tornar cristãs. E o segundo ponto, importantíssimo do Novo Testamento, que tem a ver naturalmente com o primeiro, é a ênfase na pregação do Evangelho. Portanto, o Novo Testamento nos manda a vivermos o Evangelho e falarmos do Evangelho. Viver é praticar, viver é ser exemplo, viver é ser luz, viver é amar o inimigo, viver o Evangelho. E uma feita que o Evangelho surte efeito na minha vida, na sua vida, o Evangelho trouxe diferença, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos falar do Evangelho. Essa é a razão pela qual estamos aqui, é para que outras pessoas se tornem cristãs. Mas para isso, irmãos, volte comigo para Colossenses 4 e os versos que estávamos meditando anteriormente. É preciso, irmãos, nós como Igreja de Cristo, aprendermos o nosso olhar. Olhar para fora. Eu vou falar um negócio aqui que eu percebi, eu fiquei inclusive sem jeito ainda há pouco. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui bem devagarinho. Tem nenhum visitante aqui não, né? Esse lado aqui, olha comigo. Se tiver, me avisa aí, tá? Que eu não vou falar o que eu vou... Desse lado aqui, tem algum visitante? Também não. Quem chegou cedo no culto, ou melhor dizendo, pro culto, né? Perceberam que tinham 2 senhoras sentadas mais ou menos aí onde está o irmão Mazinho. Quem percebeu? Levanta a mão aí, quem percebeu? E antes de começar o culto, mais ou menos uns 2, 3 minutos antes de começar o culto, aquelas senhoras foram embora. Imagina qual foi o meu medo, o motivo que levou elas a ir embora. Imagina qual foi o meu medo. Que ninguém tenha falado com elas. Eu também falei, cumprimentei. É só vamos falar desse ponto. O que Paulo diz? Portai-vos com sabedoria com quem? Com os que são de fora. Eu fui cumprimentá-las e eu não sei se depois que eu cumprimentei elas, que elas foram embora, eu não sei se eu estou com mau hálito também. Depois tu vê, tá, amor? Mas então, eu fiquei com medo. Irmãos, eu espero que você tenha dito aí para você mesmo. Mas eu entendi. De fato, o ensinamento da Bíblia para a minha vida é que eu possa levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. É para isso que eu nasci, para isso que eu estou aqui.
cenário do apóstolo Paulo, ele estava preso. Naquele momento, ele pede para que Deus abra portas para a palavra. Ele estava preso. Mas eu não estou preso. Mas lembra que Paulo, ele pede para os irmãos se portar com sabedoria com os que são de fora. Então, como é que eu posso aplicar esse conselho do apóstolo Paulo? Vamos ler de novo o conselho dele. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Olha só, como cada palavra parece assim bem programada. Gente, tenham atenção com os que são de fora. Gente, tenham muito carinho com os não cristãos. É isso que Paulo está dizendo. Aí a segunda frase dele é: aproveitai as oportunidades. Mais ou menos assim. Gente, sejam sábios, olhem para as pessoas e aproveite cada oportunidade que Deus vai dar para vocês poderem conversar com essas pessoas, lidarem com essas pessoas. Continua. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, para nós, tem dois cenários. Um interno, que eu quero chamar das reuniões da igreja. Então, como é que nós podemos aplicar o conselho, a instrução da palavra de Deus sobre a questão de olhar para fora? Primeiramente, dentro da igreja. Então, irmãos, agora eu quero que vocês me ajudem. Geralmente, qual é o culto que nós temos mais pessoas que vêm de fora para assistirem? Me ajudem? Domingo à noite. Ok, concordo com vocês. Embora não seja só nele, né? Mas o que tem mais gente. Então, igreja. Eu estou falando isso aqui para vocês, eu ia falar no começo. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, que ele disse que uma das coisas que ele descobriu cedo no ministério dele, é que toda e qualquer mudança que Deus quer fazer na igreja dele, nesse corpo local e visível, ele sempre trabalha com o núcleo da igreja. Entenderam? Ele diz que quando lê o Novo Testamento, ele vê as mudanças que o Espírito Santo está causando em determinado lugar, em determinado ambiente. Essa mudança, essa transformação é sempre com o núcleo da igreja. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje, na quinta-feira, porque eu sei que na quinta-feira, no geral, nós só temos o núcleo da igreja. O que é o núcleo da igreja? São aquelas pessoas que carregam o piano. São aquelas pessoas que batem o escanteio e correm para cabecear. São essas pessoas que Deus trabalha. Então, eu quero falar para vocês, meus amados irmãos, com muito carinho, vamos aproveitar as oportunidades. Nós devemos ter aqui talvez mais de 50 pessoas. Irmãos, vocês têm noção da diferença? Eu não estou falando que deve ser só domingo à noite, tá, gente? Mas, por exemplo, no próximo domingo à noite, todos esses irmãos que estão aqui, irmãs, chegarem na igreja, chegarem no culto, e terem a disposição de, por exemplo, boa noite, Rose, tudo bem? Você está bem? Tudo tranquilo mesmo? Fazer isso aqui, pelo menos isso. Tudo bem, Júlia? Oh, não é a Júlia, não, é a Leia. De saudar uns aos outros. E não precisa ser só com os de fora, não. Inclusive os de casa também gostam. Gostam, irmão? Amém? A gente saudar, a gente ser mais caloroso. De receber bem. Irmãos, o cartão postal de uma igreja, acredite, não é a mensagem, não é a música cantada. O cartão postal da igreja é a sua receptividade com os que são de fora. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O cartão postal, a força de gravidade da igreja para segurar pessoas é como ela trata quem está chegando. Você crê nisso? Diga amém. É isso que uma das coisas, irmãos, que faz diferença
Irmãos, eu já conversei com inúmeras pessoas que estão em igrejas, discordam da sua teologia, mas dizem assim, pastor, mas lá eu tenho tantos amigos. Então, irmãos, se Deus vai trabalhar em nós, vai fazer com que a gente seja mais atento ainda às necessidades dos que são de fora, quando tiver um culto público da igreja, a gente precisa estar atento, irmãos, para conversar com essas pessoas, para dar as boas-vindas a essas pessoas, para dizer a elas que elas são importantes para nós, por um gesto. Segundo, toda e qualquer atividade da igreja, que a igreja fizer, irmãos, publicamente, nós temos que ter em mente essa frase do apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Por exemplo, amanhã faz uma semana, né? Do jantar de casais, né? Jantar de casais. Amanhã faz uma semana do jantar de casais. É um evento. Tinha pessoas de fora lá? Quem foi? Tinha pessoas de fora? Tinha. Nós temos que estar atentos a essas pessoas. A dar como é que eu diria? A preferência para essas pessoas. Irmãos, eu fui treinado numa igreja que toda e qualquer tipo que tinha comida, por exemplo, o pastor dizia assim: irmãos, primeiro os de fora. Aí depois que os que são de fora se serviam, a igreja, ele dizia assim: aí você só repete quando todos tiverem pego e tiverem, aí tiver sobrado, e você vai lá e pega. Eu fui treinado nisso. Eu aprendi isso. Observem, irmãos, o pastor de vocês. De dar prioridade. De entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, Paulo está dizendo assim: gente, nós estamos aqui para ganhar pessoas para Cristo. Então, nós temos que ter sabedoria, aproveitar cada detalhe que Deus nos oferece para a gente levar essas pessoas a Cristo. Irmão, toda e qualquer atividade da igreja, a igreja tem que estar pensando assim: é para ganhar, é para alcançar pessoas para Cristo. No início do mês, primeiro sábado do mês, vai ter a noite do milho. Nós temos que ter em mente que essa noite do milho é uma noite para alcançar pessoas para Cristo. Porque vai vir inúmeras pessoas de fora. Eu quero que você entenda que seja uma reunião de casais, seja uma reunião de grupo pequeno, seja um encontro, o que a igreja oferecer, nós temos que estar em mente sempre, em primeiro lugar, os que são de fora. Mas também, irmãos, nós temos o nosso dia a dia. Todos nós temos um trabalho. Nós nos relacionamos com outras pessoas. Nos envolvemos com outras pessoas. E o nosso olhar também, a nossa atenção tem que ser grande nas pessoas que estão à nossa volta, porque possivelmente inúmeras pessoas que estão à nossa volta são pessoas de fora. E a gente precisa, naturalmente, viver o Evangelho e falar o Evangelho para essas pessoas, mas com esses critérios que Paulo diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitem as oportunidades. Em outras palavras, Paulo está dizendo no versículo 6: tenham cuidado com cada palavra que vocês irão dizer. Ele diz aqui, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então, cuidado com as palavras, com as ações. Por causa do quê? Porque foi por isso e para isso que Deus nos salvou. Para por meio da nossa vida podermos atrair outras pessoas a Cristo. Irmãos, um cristão, ele é para o mundo
o que uma lâmpada é para um mosquito besouro. Que, né, você acende, liga uma lâmpada, o que vai acontecer se tiver besouro perto? Vai encher, vai atrair. O cristão, é isso que Deus espera de nós, meus irmãos, que a gente aprenda a olhar para fora, a pensar no de fora. Eu lembro que uma das coisas que eu sempre digo quando a gente conversa sobre liturgia de culto é o seguinte: a gente não pode fazer um culto longo, cansativo, porque os de fora, eles não têm costume. Nós temos que fazer um culto dinâmico, num tempo que seja aproveitável, significativo, para que ele, né, seja bem aproveitado, para que eles possam vir e ver que a obra de Deus é feita da melhor maneira possível, feito bem feito. Então, a gente tem que pensar se é isso mesmo que Deus nos chamou para fazer como igreja, ganhar outras pessoas. A gente precisa, irmãos, olhar, aprender a olhar para fora, a nos portar com sabedoria para os que são de fora. Vamos fazer isso ainda mais, amém?